A comunidade de Mucambo dos Negros trata-se de um distrito situado na zona rural no município de Miguel Calmon, conhecida como Itapura. Foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como uma comunidade quilombola, fica situada a 31 quilômetros da sede do município e abrange uma ampla extensão de perímetro rural com diversas áreas de difícil acesso. Esta comunidade, por mais de 60 anos, teve sua economia principal o extrativismo mineral, com a exploração de barito e bário por diversas empresas, e a última mineradora foi a QGN, Química Geral do Nordeste. Você sabe, Thelma, qual é a origem do nome Mucambo dos Negros? Antes era quilombo, e aí refugiava muitos negros, e aí por isso ficou o nome Mucambo dos Negros. Estou aqui com a Ana Mires, moradora aqui do Mucambo, que é Itapura, o distrito de Itapura. E eu gostaria de saber, Ana Mires, qual é a origem do nome Mucambo dos Negros? Mucambo dos Negros quer dizer a origem por conta dos negros que viriam fugindo de certos lugares e habitavam aqui. Aí se deu o nome de Mucambo. E em relação a Itapura, quer dizer pedra pura, que no caso significa por conta da barita. Que antes chamava Itabira, Itabira, né? Isso. Mas na verdade é Itapura, pedra pura. Em relação ao gênero, raça, etnia, que está na diretriz 5 da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Social, MDS, existem ações de políticas públicas constituídas a partir do reconhecimento das diversidades e especificidades étnicas, de raça, de gênero, que dê geração de renda a Itapura? A gente vem tendo acompanhamento, né, depois da titularidade de quilombola, né, a gente conseguindo algumas ações através desse título e através de geração de renda, né, trazida através desses programas que são assistidos pelas comunidades. A gente hoje temos jovens, né, que estão vinculados a faculdades através dessas ações, né, desses programas que são direcionados a essas comunidades. E hoje nós temos também, nem só no âmbito, né, federal, temos estadual e municipal principalmente, né, devido a essas questões, a gente está voltando para a agricultura familiar, né, devido a termos passado aí um bom tempo com a geração de renda através da mineradora. Estamos retornando, né? E esse papel está sendo muito bom, né, por parte desses órgãos, assistindo dessa forma, aproveitando a biodiversidade, né? Aproveitando a biodiversidade, e a gente está hoje com o extrativismo vegetal, né, na criação da cooperativa, onde esses órgãos estão empenhados, né, tanto governamentais como não governamentais, que estão nos assistindo. Então isso é muito bom, né? E graças a Deus estamos sim sendo assistidos, digamos assim, a pequenos passos, né? A pequenos passos, mas temos certeza que esses passos vão ser mais largos e vamos ser favorecidos com essas ações. O que se cultiva nos quintais dessa comunidade Itapura? Itapura, o forte dela mesma é a banana, né? Mas também é diverso, tem várias plantações. Acredito que as hortaliças, né? Abóbora, milho, mandioca. Nos quintais já maiorzinho, né? Mas ervas medicinais também, eles têm aqui nos quintais, crachá, ervacideira, capim-santo, né? Então assim, é uma diversidade de plantações que aqui Mucambo, né, que é uma comunidade quilombola, produz nos quintais, né? São muito ricos a comunidade. Sobre a questão da Pronaf, a população tem acesso, eles conseguem, a partir daí, ter acesso a esses programas. Como é que se dá isso aqui em Itapura? A atuação da mineradora, por muitos e muitos anos em nossa comunidade, nós perdemos um pouco o foco, né, da agricultura familiar, né, do trabalho com a terra, né, de aproveitar a biodiversidade. Nós perdemos um pouco o foco. E esses programas que foram instalados, implantados recentemente pelos governos, nós não tivemos acesso por conta da comunidade, né? A população não está preparada para isso, até mesmo na constituição do ADAP, como eu falei anteriormente, né? No ADAP, se preparar para essas demandas, né?
tem as suas demandas e a nossa comunidade, até mesmo a falta da terra, isso implica um pouco também. É sobre isso que eu ia te perguntar, né? Como se dá a questão do uso da terra aqui em Itapura? Vocês têm acesso à terra? Como é que isso acontece? Isso tudo voltado nos nossos antepassados, na época dos meus avós, né, dos meus pais, o acesso à terra era mais fácil, né? Era mais fácil. Inclusive nós fomos criados, né, da agricultura familiar, criado, não era terras próprias, mas de fazendeiros que davam oportunidade da gente produzir, né, através de DAPs, de comodatos, né, a gente fazia uso dessa terra, nós fomos criados dessa forma. E hoje, infelizmente, né, essas terras se afastaram da gente, né, com a questão da mineradora. Eu sempre atribuo a mineradora, mas não era o culpado de tudo. Mas com apego do seu salário fixo, né, do salário mensal, o 13º, né, uma carteira assinada, né, as pessoas perderam um pouco o foco das suas terras. Com isso, consequentemente, acabaram vendendo essas pequenas propriedades, né, onde chegaram os grileiros, né, se apossaram dessas terras. E hoje o acesso à terra, que antes até por comodados a gente poderia produzir, e dava sua propriedade empastada, né, para a criação de bovinos, né. E hoje nem isso a gente tem mais, Então a dificuldade hoje que nós temos em relação a acesso à terra é mais por conta disso, né. Os grileiros tomaram posse, né, e a gente simplesmente está lá como trabalhador braçal para ganhar a sua diária, mas da agricultura sustentável, né, a lavoura sustentável, a gente não tem mais acesso. São poucos aqueles que ainda conseguiram resistir a esse período, né, conseguiram manter ainda um pedacinho de terra para estar plantando e colhendo, né. Mas se você for olhar no território rico que Itapura tem, né, a vastidão desse território, que ele é enorme, né, e por ser um território quilombola, o acesso à terra, com certeza, isso é notório, é fato, né, nós não temos acesso à terra. A segurança alimentar e nutricional, ela consiste em um direito destinado a todos, permitindo o acesso contínuo, o acesso permanente a alimentos de qualidade, bem como em quantidades também suficientes, não comprometendo o acesso a nenhuma outra necessidade, né, baseada nas práticas alimentares, saudáveis, respeitando também os aspectos culturais de cada população, como é aqui no caso de Itapura, que é uma comunidade quilombola, respeitando também o lado econômico, né, e promovendo também a sustentabilidade. Isso está na Lausanne de 2006. É sobre o Programa de Aquisição de Alimento com a Lei 10.696, que é desde 2003. Então, o PAA é um programa de aquisição de alimento e ele possui duas finalidades, né, que é promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Aí o que eu te pergunto é, como atua o programa de aquisição de alimento e agricultura familiar em Itapura? Hoje, Itapura é uma comunidade que está se descobrindo. Uma comunidade que teve a mineração durante muito tempo e acabou vivendo em torno dessa mineração. Depois que a mineração foi embora, a Itapura percebeu a necessidade de diversificar. E hoje Itapura já está produzindo mel. Itapura hoje já produz mel. Tá? Produzindo mel. Itapura hoje está investindo além da apicultura, na piscicultura, já com os tanques. Nós doamos os equipamentos para uma fábrica de doce. Lá realmente tem produção de banana. Lá realmente tem uma produção de banana muito boa, que vende não só para Miguel Comum, mas para a região toda ela vende a banana. Mas enfim, eu acho que nesse momento agora será possível atender a comunidade de Itapura adquirindo esse produto. Mas parece ser bastante positiva. A gente não tinha uma compra constante, porque lá não tinha o produto para ser ofertado. Fabiana, em relação ao chamamento público, de seleção de projetos, de estruturação, dinamização, Proinfo, de apoio às mulheres e desenvolvimento sustentável da agricultura, como isso acontece aqui em Itapura? Boa tarde, Rose. É uma questão, dentro desses 2 anos como secretário de Agricultura do município, a gente vem fazendo um trabalho voltado mais para
cooperativa aqui de Itapura, né? Onde sua maioria dos cooperados são mulheres. Então, o município, junto com o Ministério Público, junto com a comunidade, nós temos feito alguns trabalhos. Os investimentos que a gente tem feito é para criação de alevinos, uma indústria de produção de doces de banana, doce de goiaba e etc. Né? Estamos com um projeto também da apicultura, na qual é um tabu onde se dizia que as mulheres não poderiam trabalhar com apicultura, mas hoje já tem outro caminho, né? Então é outro projeto que nós estamos aprovando, acompanhando aqui na cooperativa. Então, a questão de seleção, Rose, nós participamos muito em questão de chamada pública do governo do estado. Né? Nos últimos 2 anos não teve chamada pública em relação ao estado, agora é um governo novo, né? Esperamos que em qualquer momento lance esses editais, no qual esses editais hoje, eles por si só, ele já traz um barema muito voltado para a questão das mulheres, e principalmente das mulheres jovens e das mulheres negras também, que é a realidade de Itapura. Porque é uma discussão assim que a gente percebe que nós como sociedade temos muito a fazer ainda por essa comunidade dos quilombolas, né? Porque são muito déficit em relação a políticas públicas voltadas para esse público. Mas esperamos que apareça mais oportunidade para a gente estar trabalhando com essas seletivas em relação às mulheres e principalmente a questão dos quilombolas. Ana Mires, quais os alimentos produzidos na agricultura familiar? São diversos tipos de alimentos, como a mandioca, o feijão. A banana é um ponto forte daqui. Né? A banana é ponto forte, sempre foi. A banana, o coco babaçu, foi sempre ponto forte. Só que o coco era mais usado antigamente, no tempo dos negros escravos que moravam aqui. Agora, quantas outras pessoas que ficaram suas descendências, aí esses aprenderam a fazer várias coisas, né? Como óleo, muitas coisas com o coco babaçu, só que não deram continuidade. O que se produz aqui para consumo próprio, aqui na comunidade? Hortaliças, o coentro, a alface, o tomate, o pimentão, todos eles o pessoal planta para o seu cultivo do dia a dia. Ainda sobre a diretriz 4, que fala sobre a questão ainda da segurança alimentar e nutricional, quais as práticas alimentares produtoras de saúde e de que forma elas podem garantir a segurança alimentar da população de Itapura? Rose, essa é uma discussão bem complexa, né? Para a gente chegar a essa discussão, a gente teria que sentar a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social e Agricultura e com os gestores, o prefeito, o vice-prefeito, para a gente ter um entendimento e fazer um trabalho conjunto. Em relação à questão de redução da pobreza, que está na diretriz 1, que é a redução da pobreza, quais as ações desenvolvidas por Itapura, articuladas com as políticas públicas e visando a redução de pobreza da comunidade de Itapura? A pobreza é um fato real, né? Principalmente para nós, nordestinos, mas a gente percebe também um potencial enorme em áreas produtivas, tipo Itapura, que é uma área produtiva. Então, o que é que nós temos que trazer como poder público? Trazer investimentos. Vamos dizer, quando a gente vem para aqui, investe na criação de peixe, na criação de abelha, na produção de indústria de doce, a gente traz a aração da terra, a gente traz a análise de solo, a gente traz o calcário. De certa forma, a gente está estruturando a base para fazer com que eles entendam que eles têm que produzir, depois de produzir, vender, para ele ter a sua renda própria e aí, em seguida, diminuir essa pobreza. E muitas vezes essa pobreza ela está muito condicionada a fatos históricos, fatos culturais, né? Itapura ela tem uma realidade diferente, como eu disse, que toda a comunidade que
sobrevive de minério, ela tem um ápice muito rápido, mas também ela pode, esse ápice cair muito rápido. E é a realidade de Itapura, porque a gente sabe que o minério acabou, o emprego foi embora, fica aí a devastação. A gente sabe que também, como vem muita gente de fora, tem uma perturbação social. Então Itapura ela vive uma nova realidade. Ela está saindo de um período onde muita gente tinha um emprego e ganhava um salário até melhor. E hoje ela não tem mais essa realidade. Então ela tem que voltar a entender que ela tem que viver um mundo rural. Em Itapura, esse programa de alimentação do trabalhador PAT, ele é atuante? Não. A gente ainda está começando um trabalho de saúde do trabalhador, né? Estamos agora voltados para a questão do trabalhador rural, do uso de agrotóxicos. Então, o município está se instrumentalizando no sentido de colocar em prática tanto o PAT quanto os outros programas que advêm à saúde do trabalhador. Como são as políticas raciais no âmbito da saúde pública em Itapura? Então, em relação ao PSF, ele já é considerado uma unidade quilombola e as políticas ainda estão incipientes. Então, a gente tenta algumas ações que ainda estão iniciando, como a farmácia viva, que nós temos na unidade básica, né, na unidade, e que essa farmácia ela traz a oportunidade dessa interação entre o saber tradicional e o saber convencional. E isso é um ponto positivo para deslanchar outras ações, né? Em relação às doenças prevalentes, a gente não tem a questão aqui de muitas anemias falciformes, que é também uma doença, né? Também genética, né? Isso. A gente não apresenta muitos casos, tem, mas não são muitos casos, não prevalente, e a gente está caminhando nesse sentido. As políticas públicas, elas existem para respeitar, promover, prover e proteger os direitos humanos. As políticas de segurança alimentar e nutricional e outras políticas de programas interrelacionados, elas constituem ações governamentais voltadas para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Então, são os gestores, os políticos, que são os responsáveis pela tomada de decisão sobre essas políticas públicas, que, por sua vez, elas atendem a diversos interesses, necessidades de uma sociedade. Entretanto, uma questão, ela merece relevo, que apesar dos avanços, nos últimos anos, no que se refere à questão de melhoria de renda, a questão de melhoria dos indicadores nutricionais, o fato é que existem pessoas com o seu direito humano à alimentação adequada sendo violado. Então, elas não estão conseguindo acessar o seu direito, ou seja, essa política pública que ela é titular desse direito. E esse tem sido um dos pontos que é debatido pelo CONSEA, que é o Conselho Nacional de Alimentação, de Segurança Alimentar e Nutricional, que seja uma tarefa muito desafiante para os gestores governamentais. Para a superação deste problema, entende-se que as políticas elas devam ser periodicamente reavaliadas, realinhadas, para que estes objetivos sejam realmente alcançados e seus titulares de direitos eles possam efetivamente ter acesso a elas.